ao painel o cinema de Patrício Guzmán e temos connosco as comunicações do Fábio Monteiro, da Elis Castro e da Carolina Aguiar. As comunicações vão ser feitas de forma seguida e depois no fim abrimos o espaço à conversa com toda a gente que quiser conversar. Para isso basta colocar mensagem no chat ou pedir para levantar a mão e pedir para entrar e conversar connosco. Vai dar início a esta apresentação o Fábio Monteiro, que é da PUC, São Paulo, e vai apresentar a comunicação intitulada As Fronteiras da chamada Trilogia da Memória, 1997 a 2003, de Patrício Guzmán. Fábio, quando quiser, esteja à vontade. Legal. Então tá bom. Bom dia a todas, ao Miguel também, muito obrigado, ao Sérgio também, muito obrigado pela recepção, pela escuta, né? Parabenizo também pelo evento. Vamos lá. Bom, a proposta aqui é apresentar algumas reflexões para a gente poder detectar um pouco, digamos, os limites, né, dessa chamada, abre aspas, trilogia da memória. Começando, né? Lançado em 2010 pelo selo Fidox, o livro El Cine Documental de Patrício Guzmán, produzido pela jornalista e pesquisadora Cecília Ricciarelli, conformou o entendimento de que a segunda trilogia de Patrício Guzmán, aquela produzida entre 97 e 2003, seria uma espécie de trilogia da memória. A expressão ganhou corpo e extensão junto da historiografia que trata do cinema de Guzmán e ainda hoje mantém o seu fôlego, oferecendo subsídios teóricos e analíticos às pesquisas relacionadas, digamos, à última trilogia produzida desde 2010. O presente artigo pretende, então, problematizar tal expressão a partir da constância das imagens cinematográficas do ex-presidente Salvador Allende. Ou melhor, sendo um recorte da pesquisa de doutorado intitulada Patrício Guzmán, das imagens políticas, a poeta das imagens, o artigo pretende, então, tomar as imagens existentes de Salvador Allende como uma espécie de farol, capaz de observar as memórias possíveis na e então salientar algumas questões que já foram trazidas pela tese. Nesse sentido, né, temos em breve temos a seguir uma breve análise histórica e fílmica dos filmes Chove em Santiago, por Esoto, em 85, e também além de seu finalizado por Li Tin em 2014, digamos como pontos de partida, né, e acessar o cinema de Guzmán. Soto e o Além de Armado, 1975. Em seus estudos a respeito do cinema chileno de exílio dos anos 70, Palacios detecta, então, que havia um desejo comum, digamos, de intervir na política consoante sobre fazer um cinema revolucionário ou então político, sendo ele movido por questões como que tipos de filme fazer, como localizar um cineasta exilado no espaço público, para quem destinar, endereçar os seus filmes, como conciliar dois desejos simultâneos, né, e contraditórios, a necessidade de entrar em signos culturais da terra natal, enquanto incorporam elementos da cultura local em que agora estão inseridos. É nessas situações que Chove sobre Santiago, uma produção franco-búlgara, que se tornou então a primeira obra ficcional a abordar os eventos trágicos de 11 de setembro. Escrita em parceria com Jorge Chonchon, Nela Soto cumpriu com certas funções pedagógicas ao explicar o golpe junto ao grande público, como também se inseriu no Fábio, intenso... consegue ouvir-me? Eu peço imensa desculpa, mas é que nós estamos com muita dificuldade na recepção do som. Ele está com muitos cortes. Eu vou-lhe pedir se pode sair e voltar a entrar. Será possível? Claro, fique à vontade. Peço imensa desculpa, mas é que estamos mesmo com dificuldade no seguimento do som, do discurso. Tudo bem. Espera então.
Fábio já entrou, vamos ver agora. Vocês me veem, me ouvem? Sim, Tá. Então tá legal. pronto, Bom, perfeito. Obrigada, peço desculpa, mas é para não perdermos o discurso. Obrigada. claro, claro. Tudo bem. Como vocês preferem? Eu recomeço, retomo de onde eu parei? Bom, faço um balanço do que foi Sim, falado. sim, não, retomo só um pouco atrás. Certo. Bom, Obrigada. bom, o propósito aqui, então, é apontar alguns limites da chamada trilogia da memória. E, para tanto, né, é preciso identificar que essa expressão ela foi cunhada, digamos assim, junto das entrevistas que a Cecília Ricciarelli fez com Guzmán em 2010, ali no contexto do lançamento do filme Nostalgia da Luz, né? Dessa forma, então, eu vou fazer um recuo, eu vou analisar algumas imagens, né, do Salvador Allende em outros filmes, para poder, então, recorrer ao filme de 2003 e apontar, então, algumas, digamos, alguns limites, né, dessa expressão trilogia da memória. Bom, é ali nos anos 70, então, né, no chamado cinema de exílio, ou então até mesmo cinema da solidariedade, que o Soto, né, o Elvio Soto, realiza, então, Chove sobre Santiago. Continuando, ela é uma obra que foi escrita em parceria com o renomado Jorge Chonchon, e nela o Souto cumpriu então com certas funções pedagógicas, ao explicar o golpe junto ao grande público, como também se inseriu no intenso e polêmico circuito de filmes do exílio, que estavam então comprometidos com a solidariedade ao Chile. Esse filme de 1975, né, baseado em códigos narrativos e estéticos convencionais, tal como o realismo das encenações, o avanço linear entrecortado por flashbacks, o apelo dramático do tango de Piazzolla, o filme então reconstitui as tensões políticas desde a tomada de Valparaíso pela Marinha até os fatídicos fuzilamentos nos momentos posteriores ao golpe. O enredo é mediado por Calvé, um jornalista interpretado por Laurent Terzif, através de quem assistimos os desdobramentos do golpe e a sua denúncia junto da solidariedade europeia. A bergmaniana Bibi Anderson interpreta sua esposa, enquanto Maurice Garrel, cuja filiação, né, a gente sabe, margeia aí todo o cinema francês, encarna uma personagem ambivalente, um operário disposto à luta sem concessões, e que em grande medida evoca as disputas ideológicas existentes no seio das classes trabalhadoras de então. Aqui, Allende é interpretado pelo búlgaro Nigel Petrov, porém sempre de costas, o que salienta então a hagiografia do ex-presidente. Afinal, de alguma forma, a recusa de sua ficcionalização permite então com que cada espectador e espectadora construa um semblante alenteano de acordo com as suas próprias convicções políticas. O filme então associa o tempo da política ao tempo mecânico dos relógios, que pontuam todo o enredo, fazendo com que o tempo cronológico imprima então uma visão fatalista da história, sublinhando a imagem de Allende como um herói trágico. Entre as sevícias antidemocráticas da democracia cristã, no começo do filme, né, o Frei diz ao seu ministro do Interior que reconhecer o resultado das eleições é uma coisa, e deixar ouvir a voz dos marxistas é outra. E o acosso militar, então, resta Allende pegar em armas. A fim de compreender melhor esse Allende amado, Cornejo destaca que essa produção de 75 ela deve ser lida como a conclusão de um arco narrativo, que teria começado com Voto e Fuzil de 71, passando pela metamorfose do chefe de polícia política, finalizada em 72. Dessa maneira, correspondendo às demandas históricas do seu tempo, o Soto constrói então um Allende acuado, mas adepto à resposta armada ao golpe de Estado justo ali aos 80 minutos do filme, sendo a partir de então justaposto tanto a resistência armada universitária, como também, digamos, a um operário fidelista, né, interpretado por Maurice Garrel, que abandona a família para poder então aderir à causa armada. Ao final, nós temos então um ginásio esportivo, que alude ao estado de exceção pinochetista, e dá passagem ao velório de Pablo Neruda, cerca de 2 semanas depois do golpe. Em suma, o filme de Soto, então, refunda a tese da luta armada mirista junto do velório do poeta comunista e que, como sabemos, né, o Partido Comunista era adepto do allendismo pacifista. Por sua vez, nós temos o Allende Guzmaniano, de 2003. Em diálogo com uma série de intervenções culturais decorrentes das Comissões da Verdade e Reparação, ali entre 91 e 2003, a produção guzmaniana de 2013 encontrou dificuldades para ser realizada.
De acordo com Joly, os produtores habituais receberam o projeto com, abre aspas, sinais de cansaço, posto que o realizador então apostava na repetição como método criativo. Contando com o apoio de novos parceiros internacionais, a produção alcançou então grande êxito comercial e também de crítica, junto de mostras e festivais mundo afora, chegando a ser divulgada em 19 países, exceto no Chile, o que reforçava então a imagem de Guzmán, né, mais uma vez citando Joly, como um agente corrosivo, né, da ordem vigente de então. Para se compreender melhor, o aliente aqui construído deve-se ter em vista o flux de que fala o pintor José Balmes, um espanhol exilado no Chile que serviu de pivô para a abertura da fenomenologia da memória no filme anterior, Chile, Memória Obstinada. Aquelas, digamos, brumas da rememoração embalam aqui os testemunhos de familiares, amigos, companheiros, políticos, a respeito da biografia do ex-presidente, ao mesmo tempo em que arrefecem o seu delineamento político. Colegas comunistas, fundadores do Partido Socialista, anarquista militante da Guerra Civil Espanhola, as suas filhas, conselheiras políticas da Unidade Popular, enfim, percebe-se no filme uma miríade ideológica que compunha, né, aquilo que o Ernesto Malbran chamou de A Nave de Loucos, no filme de 97. Então, de certo que a melhor aferição política é aquela oferecida pelo comunista e ex-prefeito de Valparaíso, o Sérgio Buscovich, quando ele nega que Allende tenha sido marxista e o afirma como, abre aspas, um homem alinhado às causas da Revolução Francesa. Manejando então o valioso acervo musical da nova canção chilena e também um vasto arquivo audiovisual de terceiros, assim como também os seus filmes, Guzmán chega a compor, então, metade do regime fílmico com esse acervo, e a obra de 2003 revela, então, no máximo, um Allende, digamos, humanista, no sentido iluminista do termo, um agente histórico que, ao constelar a unidade popular, ele passa, então, ao largo das divergências ideológicas que lhe eram inerentes. Por fim, Litin, né, e um Allende, digamos, ambivalente, de 2014. O filme de Litin, aliás, Litin, né, que foi iniciado no cinema nos anos 60 por Évio Soto, veio no embalo das efemérides em torno dos 40 anos do golpe de Estado, o momento em que o noticiário chileno diagnosticava um país vivendo uma espécie de crise de maturidade, decorrente, de um lado, das grandes mobilizações estudantis que ocorriam no país desde 2006, né, e também, por outro lado, da crise do consenso transicional expresso no duelo eleitoral de então entre a socialista Michelle Bachelet e Evelyn Matei, né? Ambas filhas de militares, enfim, de cada lado da história. Apesar do recalque histórico por parte de instituições oficiais dos temas relacionados ao golpe, vide o caso, né, famoso aí do Guzmán contra a TVN, e também as alterações curriculares escolares, né, proibindo o uso da palavra ditadura militar, o campo do audiovisual insuflou aquilo que Scantlebury chamou de, abre aspas, o potencial explosivo da memória, através de produções como Os Arquivos de Cardial, da TVN, de 2011, A Morte de Pinochet, né, de Osnovikov e Peru, O Mocito e também As Imagens Perdidas, da Chile Vision, de 2013. É nessas condições que a produção venezuelana de Litin apresenta Daniel Muñoz no papel de um Allende ambivalente, um sujeito que encara o seu duplo no espelho, ladeado pelas imagens de Che Guevara e pelas fotos de Tati Allende, a filha mirista do ex-presidente. Diante desse cul-de-sac, o ideário cubano mirista então logo se apresenta de cara como uma solução. O roteiro de Litin se preocupa em reconhecer a existência de militares constitucionalistas, mas ironicamente para endereçar críticas ao legalismo allendista. Aos 25 minutos, o comandante Sánchez exerce uma espécie de função especular, ao informar o presidente a impossibilidade de resistência armada, devido justamente à Lei de Controle de Armas, que foi aprovada por ele em junho de 72. Ao lado dessas questões políticas, pontuadas por longas reflexões junto de Augusto Olivares, o filme constrói, então, um Allende galanteador, que, tal como em sua vida política, também se vê, digamos, desbussolado no colo de Paita, interpretada pela Aline Kuppenheim, ao chamá-la, então, pelo apelido da esposa, Tentia. O pathos labiríntico é acentuado a partir dos 45 minutos, ou seja, é ao longo da segunda metade do filme, a partir do bombardeio dos Rock Hunters.
As andanças zigue-zagueantes, a profusão de efeitos especiais e sonoros, fecham então uma atmosfera de guerra sublinhada pelos guinchos de cordas em trupetes. Após o suicídio de Olíveres, o drama entre a resistência ou desistência ganha então um momento de autorreflexão de Salvador Allende, em que ele ouve o ex-secretário, que cometeu suicídio, afirmando que, aí a voz de Olíveres barra Allende dizendo, né? Sabe que Neruda me disse dias atrás que o único que tem razão é Miguel Henriquez, e aqueles que junto dele impulsionaram a luta armada. Os poderosos jamais entregarão o poder pacificamente. Se isso não é uma guerra, então o que seria Salvador? Um sacrifício inútil, um massacre, uma mostra de dignidade e daí o quê? Né? Como segue a Revolução Pacífica? Por fim, estamos presos em um labirinto, Salvador. Se Allende se rende, o presidente morre. Se Allende morre sem se render, é possível então que o presidente viva. Acabou-se o tempo e sei que a minha morte não foi uma resposta, mas é o único que pude fazer. Aos brados então de Allende não se rende, o trágico desfecho da resistência armada deixa entrever aqui o que já foi chamado de litinismo, né? Por exemplo, por Alexandre Silva, a saber, a filiação política de Miguel Litim junto aos defensores da luta armada, dentro das linhas da esquerda existentes no país, né, bastante presentes e ativas nos anos 70. Concluo. Em linhas gerais, pode-se notar então como as imagens cinematográficas de Salvador Allende se mostram como um signo potente, capaz de oferecer coordenadas para as questões ligadas ao chamado cinema de exílio e também ao cinema de solidariedade ao Chile. E também aquelas correntes à transição chilena na virada do século XX para o XXI. Dado o escopo do presente artigo, também é preciso ressaltar como a imagem de Salvador Allende também cifra os programas políticos que disputavam espaço institucional e mediação social durante o governo da Unidade Popular, ao dar indício das filiações políticas de seus realizadores. Isso significa reconhecer as afinidades existentes, digamos, entre os Allendes, de Soto e Litim, pois enquanto o primeiro é desprovido do seu semblante, justamente para potencializar o feitio de seu martírio, o litinista se mostra então clivado do início ao fim do filme, agonizando entre a afeição da honra e a glória da luta armada. Bifrontes, tal como Jano, ambos encarnam as promessas de uma outra sociedade possível, ultrapassando então um Salvador Allende guzmaniano, que sobrevive como rememoração. Assim, ao dar visibilidade e escuta aos heróis anônimos da Unidade Popular, a cinebiografia guzmaniana de 2003 se mostra, quem sabe, comprometida pela insígnia de, abre aspas, reserva de identidade, tal como proposta pelo programa oficial No Hay Mañana Sin Ayer, lançada pelo presidente socialista Ricardo Lagos em agosto de 2003, e cria, então, condições para que a questão inicial seja retomada, né? De que memória, então, nós estamos falando quando a gente trata da chamada trilogia da memória. Bom, é isto, né? Vale lembrar que essas questões, elas mapeiam e tangenciam não somente o filme de 2003, mas elas também podem ser endereçadas tanto ao filme de 97, como também ao filme de 2001. Obrigado pela atenção. Obrigadíssimo nós. Agora foi perfeito, não houve interferência nenhuma sonora, portanto foi ótimo. Obrigadíssimo, Fábio. Eu que agradeço. Então eu vou passar a palavra para a segunda palestrante, que é a Elis Castro, que vem da UFF e que vem apresentar a comunicação, o álbum de família de um povo pelo olhar dos seus cineastas. Quando quiser. Vou mudar aqui. Bem, posso passar um pouquinho, passo um pouquinho. Pelas minhas contas, deu 16 minutos, enfim. Sim, não há problema nenhum. Esteja à vontade. Ok. O álbum de família de um povo pelo olhar de seus cineastas. Eu tenho aqui duas epígrafes. Uma da Hannah Arendt, que é o seguinte: de um lado, esse dilaceramento coloca o artista, o poeta e o historiador como construtores de monumentos, sem os quais a história que os homens contam não sobreviveria nem um instante. E a outra é minha mesmo. Quando em 2009 visitei o deserto do Atacama, eu não sabia que misturada à sua areia e debaixo das suas estrelas estavam os corpos dos torturados pela ditadura chilena. Em uma entrevista concedida a um canal de comunicação, Patrício Guzmán proferiu a seguinte frase:
Um país que não tem cinema documental é como uma família sem um álbum de fotografia. Partindo dessa metáfora é que vamos percorrer a forma de construção do cineasta, buscando um novo olhar sobre sua arte. Um olhar que tomará como base um ponto de observação e enunciado que fará o caminho do sul para o norte do globo terrestre, que partirá de um lugar que não é visto, um não lugar ou um entrelugar, para aquele que é visto, saindo de uma noção de apagamento para a luz, da colonização do olhar para a descolonização desse mesmo olhar, pois das Américas do século XV até as Américas do século XXI, muita coisa mudou e muita coisa está mudando. No fim do século XX, o entendimento da necessidade de uma descolonização do olhar faz nascerem teorias que buscam dar conta de séculos dessa colonização, para que, de uma vez, possamos atuar na nossa própria autonomia econômica e cultural, mesmo num mundo globalizado. Os primeiros estudos nascem dos estudos culturais e do multiculturalismo, observação feitas a partir das colônias da Ásia, com as teses sobre o orientalismo de Eduardo Said e os estudos de Homi Bhabha e Guthrie Spivak, influenciados por Frantz Fanon, e logo ultrapassam esse espaço, vindo a ser, de certa forma, ampliado seu escopo para as Américas. Todavia, era por esse caminho desconsiderado todo um trajeto já percorrido pelos teóricos e estudiosos latino-americanos que pensavam as nossas questões com base na nossa diferença e diversidade. Digamos que não era confortável nos pensarmos como um indiano se pensava. Nesse sentido, os estudos que hoje fazem parte do giro decolonial nos colocam numa posição de maior conforto para olharmos o nosso processo. Isso porque na América, principalmente na América Latina, incluindo aí o Brasil, o contexto é muito diferente da Ásia ou do Oriente Médio, e também muito diverso dentro da própria América. Dessa maneira, faz-se necessário que nos entendamos como um todo diversificado, com cores que se distinguem entre si, mas que hoje possuem reivindicações que são semelhantes. Dentre as reivindicações que falo, cabe o direito a ter um álbum de família, em linguagem metafórica, ter memória de seu povo e ter sua subjetividade respeitada, sendo sujeito de seu discurso, de seu enunciado. Isso só pode ser possível quando é permitido ao sujeito uma escrita de si, dentro de seu espaço, com seus próprios referenciais, depois de tudo que foi vivenciado por séculos. Logo, não se trata de começar do zero, visto que isso não é mais possível, mas se trata de, ao chegar na encruzilhada, poder sentar livremente no meio dela e dialogar em iguais condições de possibilidades, vendo todos os caminhos viáveis, sem preconceitos ou discriminações, entendendo que as veredas que escolhermos não são jamais definitivas. Todavia, sabemos que não são pelos livros de história estudados na escola, que ainda nos contam somente a história da Europa e esquecem nossas histórias locais, que iniciaremos esse novo caminho. Necessitamos, então, de uma lente que possa ver além de nossos olhares cristalizados por séculos de domesticação, e, a partir daí, olhar para dentro com olhos de quem quer ver. Ou seja, deixando de lado o que se profere nesses discursos impostos, que chegam a ser incompatíveis com as histórias reais das Américas e, mais ainda, com as histórias locais de cada povo. É que poderemos descolonizar nosso olhar e construir um outro caminho e tomar uma outra vereda. Por esse caminho, tentando tomar essa vereda, é que focaremos na obra de Patrício Guzman, especificamente a trilogia Nostalgia da Luz, O Botão de Nácar e Cordilheira dos Sonhos. Para nós, somente a arte pode fugir ao fascismo da língua e pode também subvertê-la, pode sair da ordem do discurso e pode criar outros horizontes e dimensões. A arte que se descortina na linguagem literária e também na linguagem do cinema ou pictórica é o que faz com que nossa humanidade perdure e que nosso destino se faça da maneira mais consciente de nós mesmos. No estudo da narrativa fílmica de Guzman, pautados no que Andreas Husserl chama de discurso de memória, conseguimos recodificar, o passado recente de uma escritura do século XX e início do século XXI, para descortinar e revelar várias questões históricas, sociais, subjetivas, políticas.
Especificamente, podemos dizer que Guzman realiza uma cartografia cinematográfica nesse período, buscando compreender historicamente o que aconteceu. Em seus filmes, vemos acontecer a relação de um eu, sujeito artista, cineasta, criador, com a construção de uma memória que ainda hoje está em aberto na sociedade. Histórias que remetem a pessoas ou personagens que viveram no período da ditadura chilena ou não, mas que de alguma maneira trazem à tona toda uma necessidade de visibilidade e conhecimento. Todavia, esse conhecimento não pretende ser feito de maneira convencional. A partir dos relatos dos filmes, percebemos como a construção da subjetividade das personagens reais de Guzman não se dá apenas pelo viés da memória das próprias pessoas ou personagens que viveram tal momento como adultos, mas se dá através ou a partir de relatos de lembranças também de outras pessoas. Assim, as construções narrativas podem ter sido criadas por pessoas que viveram a época em foco ou não, isto é, por pessoas que não viveram a época, mas que a conheceram a partir da experiência, da vivência, da memória de outros que aparecem na história. Como, por exemplo, o caso do rapaz Vitor, de 29 anos, que nasceu na Alemanha quando sua mãe estava exilada e que volta ao Chile para buscar ali seu lugar, pois que até então não se sente pertencente a nenhum lugar. Esse fenômeno que Husserl descreve como discursos de memória é aquele que emerge a partir da década de 60, a rebote da descolonização e dos novos movimentos sociais que buscam por histórias alternativas e revisionistas. Assim, há uma procura por outras tradições e pela tradição dos outros, o que denota, de certa forma, a chamada morte do sujeito, fragmentação do sujeito, fim das narrativas tradicionais ou metas narrativas. Nesse processo, tanto faz se trabalharmos com memórias imaginadas ou vividas, com depoimentos narrativos ou filmes, já que a abertura para as múltiplas possibilidades de representação do real e suas memórias em linguagem ou imagem devem nortear nossas intenções. Embora a memória inventada seja hoje a mais consumida e a mais facilmente esquecida, devemos ter em mente que a memória e o esquecimento estão sempre ligados e pedem para serem interpretados historicamente. E isso é o que parece que faz o cineasta. Guzman não vive hoje no Chile, todavia é no Chile que ele faz seus filmes. Parece que se distanciar do seu espaço faz com que sua visão aprimore o foco, talvez dando maior nitidez ao objeto, e com essa nitidez é possível recodificar o passado. Passado esse que, embora tenha sido vivido por ele, não foi inteiramente entendido, elaborado, daí sua busca e recodificação. Nesse contexto, a descolonização do olhar para narrar se faz emergencial. Nos filmes, o texto é imagético, diferente dos livros de história, onde a manipulação do discurso é historicamente mais fluida. Nos filmes, é possível vermos o que Vera Figueiredo chama de deslizamentos das narrativas, de um meio para o outro, de um suporte para o outro, já que a convergência dos meios torna ainda mais tênues as linhas divisórias entre os vários campos da produção cultural, as interseções entre filmes e textos impressos. Ou seja, os estudos de memória e construção das narrativas a partir da memória, é o que se enuncia também no cinema de Guzman. Talvez possamos dizer que se trata de um produto doravante híbrido, um misto de autobiografia e ficção, que incorpora tipos de várias narrativas que não desprezam a dimensão constitutiva do tempo em que vivemos, e nem de um passado recente, importante para a construção de presente e futuro. Daí a importância criativa da linguagem poética de Guzman ao montar seu álbum de família. Olhando para o céu, no lugar em que é único no planeta para essa visualização, a construção narrativa parece tentar seguir a pista deixada pelas estrelas e suas constelações. O ex-preso político que decorou as constelações nos diz que os torturadores temiam que os presos políticos fugissem guiados pelas estrelas. Por isso, suspenderam as aulas de astronomia. Um caminho improvável, no entanto, possível, já que os povos primitivos se guiavam por elas, pelas estrelas, para atravessar o deserto do Atacama e chegar ao mar, como se a necessidade de escapar do torturador fizesse renascer as informações mais escondidas no DNA daquelas pessoas torturadas. A Nostalgia da Luz, filme de 2010, então trata de buscar nas estrelas uma explicação.
o grande telescópio que olha o espaço, investigando a origem da galáxia, do planeta, do homem, não é capaz de olhar para dentro do deserto, para a profundidade de suas areias e achar ali os restos de ossos de mortos pela ditadura. Aqui a relação passado, presente e futuro é o tempo todo assinalada pela narrativa fílmica, seja pelo astrônomo que diz que o presente não existe, seja pelas mulheres de Calama, que buscam elementos do passado para se refazer no futuro, seja ainda pelo próprio Guzmán em seu retorno à casa em que viveu, aos objetos de memória que são dispostos na imagem e emoldurados por sua angústia, provocada pelo apagamento. Sentimento esse que também é compartilhado pelo arqueólogo, personagem do filme. Entretanto, desvendar tudo isso tem um peso que já é evidenciado no início do filme. Para abrir o telescópio, a janela para o tempo e espaço, a engrenagem range forte, um barulho ensurdecedor, como se tudo estivesse enferrujado e não quisesse sair do lugar. Era mais fácil ficar cristalizado, mas nesse momento isso não é mais possível. O tempo presente era tudo o que existia, diz Guzmán. A sutileza da enunciação remete à necessidade de investigação do passado. O presente era, ou seja, não é mais e nunca foi, pois ali mesmo, antes do golpe, o apagamento da história já existia. Essa constatação desse apagamento é justamente o que se dá com esse sujeito, com a voz desse personagem que não se pode ver, que é Guzmán. Esse sujeito que irá além desse filme, trazendo os outros dois da trilogia. Cada um desses filmes partirá de um elemento de origem para construir esse passado presente, para descobrir de onde se vem, para onde se vai. Se em Nostalgia olhamos para o céu, na água reconstruímos a trajetória do homem, do povo nômade da água, que foi dizimado no século XIX ou antes disso. E para o futuro, resta entender o lugar ilha, encravado entre a cordilheira e o mar. Ou seja, tudo nos filmes se estabelece em função do passado e em função do espaço. Cada qual, água, deserto, céu e cordilheira, traz a dimensão de pequenez do homem diante da natureza. O encontro das múmias do passado e das múmias do presente, aqueles mortos com requinte de crueldade pelo regime de Pinochet, que foram largados no deserto do Atacama e depois retirados para não serem encontrados e jogados ao mar, nos faz pensar e pesar pela nossa existência. Entretanto, não é só agora que isso ocorre. O mesmo espaço usado pelo povo semi-escravizado no século XIX, nas minas de Chacabuco, é usado como campo de concentração, abrigando os presos da ditadura. Os métodos são os mesmos e os motivos também, oferir riquezas. 30 mil torturados declarados e mais 30 mil que não se declararam. Impossível esquecer nossos mortos, dizem as mulheres que procuram. Elas que fazem questão absoluta de recolher o que restou dos seus, antes que tudo vire areia do deserto, antes que tudo vire poeira cósmica, pois a matéria da Terra é a mesma de todos os lugares do cosmos. Aqui, Cordilheira dos Sonhos, os lugares da memória aparecem com mais nitidez e com ele as lembranças mais pessoais do próprio narrador e de seus amigos escultores, cantores, artistas e outros que viveram o período. Entendemos esses lugares de memória como aqueles criados para fazer que as atrocidades não sejam esquecidas. As placas de ferro incrustadas nos paralelepípedos das ruas da cidade, os memoriais homenageando os que perderam a vida pela causa e os que sobreviveram para contar, como ele, Guzmán, que fez 20 filmes sobre o Chile em 40 anos fora do país. Um preço alto foi pago por ele, que é aqui exposto pela narrativa que costura todo o filme. Guzmán fala: nunca falei da solidão que me acompanha desde 11 de setembro de 1973. Minha alma nunca se desligou. Essa fala, que vai aos poucos fechando o filme, é alinhavada a imagens diversas, da casa da família em ruínas, do alpinista escalando sozinho a cordilheira, a cidade labirinto onde as pessoas não se encontram, todas imagens que sugerem junto às outras essa angústia que move o realizador, o arqueólogo, que vai ao passado tentando compor seu álbum de família.
Diante da leitura da trilogia de Guzmán, entendida aqui a leitura como um ato de dar significado ao que vemos e ao que nos vê, tirando dali a compreensão e interpretação, levando em conta o contexto em que os filmes são inseridos, podemos então pensar sobre a necessidade da construção desse álbum de família para o Chile, o que é a intenção do cineasta. Para isso, no entanto, algumas considerações ainda precisam ser feitas, a fim de pensarmos as imagens que são pelos cineastas apropriadas e suas relações com a história. Tudo isso sobre uma ótica decolonial de abordagem. Por fim, apoiados pelo dizer de Mauá, pensamos esse álbum de família, que são os documentários de Guzmán, que trazem consigo uma biografia das imagens do Chile e seu povo. Trazem a vida social com suas cicatrizes expostas. Para Certeau, a fonte histórica não fala por si só, mas demanda que lhe perguntem as coisas, e assim nos parece que é feito nos filmes, pois que eles, de certa forma, dialogam com quem assiste, respondendo e trazendo novas questões de um passado que precisa ser conhecido. Nos filmes, vemos a materialidade das experiências sociais, dos seus indícios, vestígios, restos e pistas, que, como documentos, devem urdir a trama da experiência passada, elucidando no presente sua alteridade. As imagens visuais, como documentos monumentos, permitem-nos conhecer, por ângulos pouco habituais, a urdidura das relações sociais. A citação é de Mauá. Guzmán, então, é o sujeito que constrói a narrativa, o fio condutor, com um posicionamento subjetivo diante da história de seu país. Ele é o avô, que mostra para o neto a imagem e diz quem são os fotografados ao passar as páginas do álbum. Através de seu enunciado, no ato de rememorar os acontecimentos, ele vai elaborando seu passado e também pensando seu futuro e sua própria condição de ser daquele espaço e não estar lá, mas voltar para criar. Não dá para pensar os filmes de Guzmán, pelo menos esses 3, de forma solitária ou separados. Por serem parte de sua subjetividade, eles se compõem numa espécie de orquestra temática, em que ele é o maestro, e como a música, que volta várias vezes as mesmas notas e instrumentos ao longo do tempo, seu filme também faz isso, usando para tanto as imagens magníficas, exclusivas de sua paisagem. Para as novas gerações que nasceram pós-golpe e que não presenciaram as atrocidades promovidas pelos seus seguidores, mostrar esse álbum faz-se, então, mais que urgente e necessário, repito, para que não se deixe que novos golpes sejam cometidos e, mais ainda, para que ouçamos nossas próprias vozes dentro da nossa história. Obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada, e o tempo foi perfeito também. Não... Foi? Certinho? Foi. Sim, tudo certíssimo. Muito obrigada. Então, vou passar à Carolina para depois abrirmos a conversa ao público e a toda a gente. A Carolina Aguiar vem da UEL e traz-nos uma comunicação intitulada A Circulação da Batalha do Chile em Tempo de Guerra Fria. Carolina, quando quiser. Bom dia e boa tarde, né, para quem está nos distintos fusos horários. Eu vou compartilhar uma apresentação. Não sei se vocês estão vendo. Sim, né? Tá. Sim. Então, bom, sem mais delongas, espero não passar muito meu tempo também. O que eu vou apresentar aqui hoje é parte de um projeto que eu venho desenvolvendo na universidade, na qual eu sou professora, na Universidade Estadual de Londrina. Eu já fiz boa parte dessa pesquisa, ela vai ser publicada, se tudo der certo, esse ano ou no ano que vem, né, uma revista que eu já submeti esse artigo, um artigo bastante mais amplo do que eu vou apresentar aqui, né, então eu escolhi um recorte para falar um pouco da circulação da Batalha do Chile nos festivais de cinema, né, que é esse tema que eu venho trabalhando. Na verdade, o meu interesse era mais amplo, né? Eu gostaria de trabalhar, enfim, numa pesquisa de pós-doutorado que eu fiz sobre o cinema de solidariedade ao Chile, trabalhando com filmes feitos por realizadores estrangeiros sobre o Chile nos primeiros anos da ditadura. Eu percebi que os festivais de cinema tiveram um papel muito importante nos movimentos de solidariedade ao Chile, sobretudo entre 73 e 76, que são os anos de maior repressão da ditadura chilena.
Porém, pesquisar essa presença do Chile nos encontros e nos festivais de cinema é uma tarefa bastante árdua, né? Seja pela sua amplitude, seja também pela sua diversidade geográfica, linguística e etc. Nesse sentido, então, eu comecei uma pesquisa que trabalha com a Batalha do Chile e a circulação da Batalha do Chile nos festivais de cinema. Por que eu escolhi esse filme? Obviamente porque foi um filme que teve um grande impacto já no seu momento, né? Um filme que ele já nesse primeiro momento ele vai se tornar quase que um monumento, né, do golpe, da denúncia do golpe, e até hoje, né, é considerado um dos principais documentários latino-americanos. Também a recepção da Batalha do Chile nos festivais de cinema ajuda a gente a entender, né, o que o François Sirinelli, o Georges Sautou ou a Caroline Moine, uma pesquisadora francesa que trabalhou com o Festival de Leipzig, a noção de que o campo cultural, nos tempos da Guerra Fria, teve uma certa autonomia, né? Ou seja, esse filme ele vai ter uma excelente recepção dos dois lados da fronteira geopolítica, né? Tanto nos festivais ocidentais e orientais. Como trabalhar essa recepção dos filmes nos festivais? Basicamente, estou trabalhando com material de imprensa, eventualmente alguns textos publicados em catálogos e, eventualmente, também alguns contratos e correspondências entre sujeitos que eu localizei. A imprensa é uma das principais fontes, né? Então, quando o filme ele é exibido nos festivais, né, costuma-se haver uma grande proliferação de matérias sobre o filme na imprensa, né? Esse trabalho com a imprensa, ele permite basicamente a gente saber três coisas. Primeiro, como foi a recepção crítica do filme nesse momento de exibição do festival, né? Alguns posicionamentos da equipe, né? Então é muito comum a gente encontrar na imprensa entrevistas, né? Ou descrições das manifestações políticas que esses realizadores, Patrício Guzmán e os outros membros da equipe fizeram nesses certames, né? E também, muitas vezes, a organização de debates que ocorriam de forma paralela aos festivais e que a gente consegue cobrir pela imprensa também. E como eu disse, então, nesses posicionamentos, muitas vezes eles vão incluir denúncias diretas sobre as desaparições, as torturas e as prisões que estavam sendo levadas a cabo no Chile, especialmente aquelas que atingiam diretamente o meio cinematográfico. Sobre a circulação da Batalha do Chile nos festivais de cinema, né, aqui essa lista ela não procura esgotar essa participação, né, mas eu acho que ela dá um bom panorama, né, de quais foram os principais festivais de cinema em que o filme foi exibido, né? Então, o Festival de Cinema Antifascista da ex-Stalingrado, né, Volgogrado, o Festival de Moscou, a Quinzena de Realizadores de Cannes, que o filme passou em 75 e 76, né? É importante dizer, no caso de Cannes, por exemplo, a gente vai ter a exibição da primeira parte em 75 e da segunda parte em 76. O Festival de Longa-Metragens de Grenoble, onde o filme vai ser premiado, o Festival de Banalmádena, né, que também o filme é premiado, a Mostra Internacional do Novo Cinema, né, mais conhecida como Festival de Péssaro, Fórum Internacional do Cinema Jovem, na instância do Festival de Berlim, o Festival Internacional do Documentário de Leipzig e o Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana, a primeira edição do Festival de Havana, onde o filme também vai ser premiado. Como a gente percebe nessa lista, né, obviamente a primeira e a segunda parte do filme elas vão ter um impacto muito maior, né? Esses festivais de 76, por exemplo, vários deles vão mostrar as duas partes em conjunto, né? E obviamente isso acompanha também o interesse que o golpe do Chile vai ter, vamos dizer assim, no cenário cultural internacional, né, que vai ser muito mais forte nos anos subsequentes ao golpe, e esse interesse ele vai diminuindo também ao longo dos anos 70. Nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre dois festivais, a Quinzena de Realizadores de Cannes e o Festival de Leipzig, justamente porque me interessa trabalhar com um festival de cada lado da fronteira geopolítica, né, para que a gente possa ver como esse filme é bem acolhido nesses dois lados do campo cultural, vamos dizer assim. Bom, então na França, né, o filme foi mostrado na Quinzena de Realizadores de Cannes, né, segundo o Julien Joly, na tese dele, ele fala que o filme teve 3 projeções, né, entre os dias 19 e 20 de maio, no caso da primeira parte do filme, que é mostrada em 75,
Acho que vale também a gente pensar um pouco qual é o perfil da quinzena de realizadores de Cannes, né? Então, vale lembrar que a quinzena ela vai ser criada pela Sociedade dos Realizadores de Cinema da França, justamente, né, no contexto do Maio de 68, né, e do movimento que foi denominado Estados Gerais do Cinema Francês, né? Então, ela é vista como um importante marco numa certa renovação interna no Festival de Cannes, né, que vai revisar seus critérios de seleção e de exibição, né, a partir da quinzena. Então, é justamente nesse espaço que esse filme vai ser mostrado, né? Quando o filme é mostrado, tanto em 75 quanto em 76, há uma série de críticas que vão ser publicadas na imprensa francesa, né, como essa, por exemplo, que vocês veem na imagem, que é um texto do Louis Marcorel, que era o crítico de cinema do Le Monde. E o Marcorel, por exemplo, ele vai dizer, né, que a quinzena de realizadores tinha sido, em 75, justamente o grande destaque do Festival de Cannes, e o filme do Guzmán seria o destaque desse destaque, né, ou seja, uma das melhores coisas que teria acontecido no festival nessa ocasião. Em 76, a gente tem uma série de outras críticas também que vão sair na imprensa francesa, e é interessante também observar, né, que em 77, quando o filme estreia oficialmente na França, as referências ao Festival de Cannes vão ser recuperadas, sobretudo as entrevistas oficiais do Patrício Guzmán no Festival de Cannes, né? Então, a imprensa, como eu disse, ela vai constantemente, né, colocar as declarações que o Guzmán teria feito nesses dois eventos, né? Duas coisas são interessantes nesse sentido. Primeiro, quando a gente analisa as críticas ao filme Batalha do Chile na imprensa francesa, o teor das críticas, elas são muito mais, ele está muito mais voltado, né, para a questão política, o discurso político que o filme propõe, do que para questões cinematográficas, né? Então, há constantes elogios por parte dos críticos franceses de qual é a leitura do processo político que o Patrício Guzmán está fazendo, né? Muito mais do que apreciações estéticas, vamos dizer assim, sobre o filme Batalha do Chile. E também é muito interessante quando a gente pega, sobretudo, as entrevistas do Guzmán e as declarações que a imprensa francesa vão destacar dessa entrevista, né, o fato de que o Guzmán ele vai constantemente aproveitar esses momentos de exibição nos festivais para fazer uma denúncia do desaparecimento do Jorge Miller, né, que foi o operador de câmera de boa parte das imagens da Batalha do Chile, e da sua companheira Carmen Bueno. Então, em Cannes, por exemplo, ele vai dizer que ambos estariam presos num campo de prisioneiros de 4 Álamos, né? Mas quando a gente analisa os outros festivais que o filme participa ao longo dos anos 70, a gente vê que em algum momento essa prisão ela vai se tornar uma denúncia pela desaparição, né? Quando o desaparecimento do Jorge Miller e da Carmen Bueno se torna já uma evidência, né? Então, ou seja, esses festivais, eles se tornam também momentos de denúncia, né, direto do que acontecia no Chile, especialmente em relação ao meio cinematográfico. Aí eu trouxe também uma nota, né, a gente também pode pensar, né, que há vários momentos, vamos dizer assim, paralelos aos festivais ou às estreias que são organizados, né, que são mostras especiais do filme, como essa, por exemplo, organizada pelo Nouvelle Observateur, em 77, né, que vai reunir um debate com uma série de sujeitos importantes do processo da Unidade Popular, né, que estariam exilados, por exemplo, na França, né? Aqui também eu trouxe brevemente, peraí que parou, um cartaz, né, de um movimento de solidariedade, que é um ato de apoio ao Chile, onde também o filme era exibido para pensar esses distintos circuitos de exibição também do filme, no caso da França e de outros países. Sobre o Festival de Leipzig, brevemente, né? O caso de Leipzig é muito interessante, primeiro, para a gente situar a Batalha do Chile e esse interesse que o filme vai alcançar na Europa, por um interesse mais amplo, né? Então, as pesquisadoras chilenas, por exemplo, Isabel Mardones e a Mônica Villarroel, elas pesquisam como, né, o Chile foi um tema muito importante na Alemanha, tanto do lado da República Federal da Alemanha, quanto da RDA, né, da República Democrática Alemã, já desde o final dos anos 60. Né? A Caroline Moine, também nesse livro sobre o Festival de Leipzig, ela vai analisar
como o Festival de Leipzig vai se abrir ao cinema latino-americano, de um modo geral, e especificamente ao cinema chileno, já também a partir do final dos anos 60 e no começo dos anos 70, né, quando o Festival de Leipzig, por exemplo, vai priorizar 3 grandes temáticas, né, internacional socialista, a solidariedade anti-imperialista e a coexistência pacífica. A gente poderia também pensar na importância dos festivais europeus para o Nuevo Cine latino-americano, né, que eu não vou retomar aqui, né, mas tudo isso para dizer que esse interesse pelo filme do Guzmán e pelos filmes sobre o Chile pós-73, ele acompanha um processo anterior que vem desse interesse dos festivais de cinema, sobretudo de alguns festivais em particular, pelo cinema latino-americano e pelo cinema chileno. Também vale lembrar que no caso de Leipzig, que é um festival organizado na RDA, né, a RDA vai se tornar um dos principais lugares, né, para o qual se destina boa parte dos exilados chilenos nesse momento, então é um país que recebe uma grande quantidade de exilados. E uma questão que eu queria comentar sobre esse festival, né, é muito interessante a gente pensar no caso de Leipzig, como esses festivais eles vão tanto receber filmes sobre o Chile, feitos tanto por chilenos exilados, mas também por realizadores estrangeiros que se interessam por essa temática, né, que é um corpus bastante amplo de filmes, como eu disse, que eu já trabalhei anteriormente, mas também os festivais, eles vão se tornar lugares de recepção de sujeitos, né, onde esses sujeitos vão poder fazer denúncias, né, e falar um pouco sobre o que acontecia no Chile. Além do próprio Patrício Guzmán, por exemplo, o Festival de Leipzig ele vai receber o Danilo Bartolin, né, que era o médico pessoal do Allende, que esteve preso em Chacabuco e vai participar do festival, a Juan Jara, a viúva do Victor Jara, e a própria viúva do Allende, a Hortência Bussi, ela também vai no Festival de Leipzig, vai discursar no Festival de Leipzig. No caso da Batalha do Chile, o filme vai ser exibido em 76, quando ele ganha o prêmio da crítica, né? E no catálogo do Festival de Leipzig, que vocês veem essa imagem, é uma entrevista com o Patrício Guzmán, onde ele vai comentar sobre as distintas recepções que o filme vai alcançar nos países onde ele estava sendo mostrado, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, no caso da França, da Itália, da Espanha, que eram países nos quais as esquerdas nacionais buscavam chegar ao poder pela via eleitoral, né, muito inspiradas em um diálogo muito direto com o que aconteceu com a Unidade Popular, esse filme vai ser extremamente bem acolhido, assim como no Bloco Socialista, né, que é o caso do Festival de Leipzig, né, onde esse filme vai ser lido muito na chave também de buscar quais são as referências marxistas que o Guzmán vai usar no filme. Também é interessante, eu trouxe aqui algumas páginas de jornal, né, como o Leipzig vai tentar buscar um discurso de aproximação entre o povo chileno e o povo alemão, né, então algumas matérias vão dizer, por exemplo, eu trouxe só uma frase de uma, né, para vocês verem né, uma certa empolgação que essa crítica vai colocar, né, nessa chance de ver o processo chileno que o cinema propiciava. Então, quando a Batalha do Chile sai em Leipzig, um jornal vai dizer: os espectadores estavam ao lado de Corvalán, de Allende, dos operários progressistas, do povo chileno, com o coração palpitante, com lágrimas de tristeza nos olhos e também de esperança, né? Então, há uma construção mesmo de um discurso de solidariedade entre o povo alemão e chileno que a gente vê na mídia, que tem, enfim, que tentam passar um pouco essa questão mais emotiva do que foi essa recepção do filme. E para concluir, eu vou ler um último parágrafo curto, tentando amarrar um pouco o que eu apresentei aqui. Então, o filme ele foi exitoso ao ser selecionado e premiado em certames cujos governos promoviam ideologias diversas, num fenômeno que se relacionava ao interesse mais amplo que o golpe de Estado e a ditadura geravam nos anos 70. Estudar a presença da Batalha do Chile nos festivais exige considerar o perfil dos variados festivais, a valorização do tema Chile pela organização do certame, as políticas de premiação, as reações às projeções do público e da crítica, entre outros aspectos. Também é necessário ter em conta a dimensão do evento festival para além da projeção fílmica, as entrevistas, as declarações, os manifestos, a cobertura pela imprensa, os convidados, inclusive aqueles externos ao meio cinematográfico. Todos esses elementos são indicativos de que os festivais tornaram-se atos políticos de grande visibilidade,
Assim, esses espaços que foram fundamentais para a carreira internacional da Batalha do Chile, de Patrícia Guzmán, representaram nos anos 70 um dos lugares mais importantes para o estabelecimento de uma rede transnacional de solidariedade ao Chile. Então é isso, espero não ter passado muito do tempo, obrigada. Obrigada a nós, foi ótimo, não passou o tempo. Então, nós vamos então abrir o debate. Convidamos toda a gente que queira colocar questões, ou como queiram, ou no chat, ou a levantar a mão e a colocar questões diretamente, conforme preferirem. Estejam à vontade. Ora, já aqui temos uma pessoa, eu vou... Silvana? Posso já falar, então? Pode, claro. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu vou perguntar para a Carolina, porque acho que seria você... Eu assisti, se não me engano, foi no festival É Tudo Verdade, recentemente, uma palestra sua, onde você falou também alguma coisa assim do espírito que existia na Europa na época, que se tinha o Chile como um modelo possível de socialismo, por exemplo, para a França. É isso, né? Então, eu acho que é interessante também a gente ter essa ideia assim de que existiu uma vontade de um modelo político diferente na Europa, e por isso também a recepção dos filmes de Guzmán foi tão aceita, né? Assim, tão fortemente aceita. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Eu respondo já agora ou a gente vai fazer uma rodada de perguntas? Como vocês Podemos conversar e as perguntas vão surgindo e vamos conversando. Pode responder já, sim. Tá ótimo, obrigada. Enfim, no caso da França, eu trabalhei bastante com esse interesse da esquerda francesa pelo Chile nos anos 70, né, porque o meu doutorado foi sobre o cinema latino-americano do Chris Marquez, né, e o interesse que o Chris Marquez, o realizador francês, teve nos processos chilenos, inclusive nos contatos dele com o Patrício Guzmán, né. E, de fato, nos anos 70, a esquerda francesa, ela buscou, né, pela via eleitoral, chegar ao poder por meio de uma aliança que envolvia, entre outros partidos, o Partido Comunista e o Partido Socialista. Então, por exemplo, eu encontrei uma série de referências na imprensa francesa da época que chegavam a chamar o François Mitterrand, né, que depois foi candidato em 74, por essa grande união de esquerdas, e ele é derrotado, de o Allende francês, né? Então, esse é um termo que, por exemplo, a própria imprensa francesa usava bastante na época, né, para se referir ao Mitterrand. Há vários líderes do Partido Socialista francês que foram ao Chile durante a Unidade Popular, o próprio Mitterrand, por exemplo, né, é um deles. Quando ocorre o golpe do Chile, há uma grande comoção também, né, da esquerda francesa, e inclusive, por mais parece anedótico, né, mas encontrei, por exemplo, a imprensa da extrema esquerda, né, até se questionando se poderia acontecer o mesmo na França caso o Mitterrand ganhasse as eleições, né. Então, enfim, há um interesse muito grande pelo caso chileno. Eu pesquisei menos, mas, por exemplo, na Itália também esse interesse pela Unidade Popular ele é muito forte, né? Sobretudo porque na Itália a gente tem também essa figura da democracia cristã que também fazia com que houvesse uma aproximação, né? Muito grande, enfim, com essa, né, como é o Enrico Bergman, né? Que é enfim, um líder importante da época. Por exemplo, quando tem o golpe do Chile, ele vai publicar um texto, né, um artigo, não me lembro o nome, mas tentando entender o que acontece politicamente e como esse evento reconfigura, né, as estratégias da própria esquerda europeia, né. Então, de fato, existe esse interesse, né, acho que até aquele filme, acho que eu falei na palestra do É Tudo Verdade, o filme da filha do Costa Gavras brinca com isso justamente, né, como o Chile virou quase que uma coqueluche na França na época. E esse interesse, obviamente, envolve o que eu apresento aqui hoje, né? Então, os exilados chilenos, o espaço que eles encontram
né, para produzir, inclusive, filmes, é um espaço que nenhum outro país da América Latina sujeito ao golpe de Estado vai encontrar, né, e isso vem também desse interesse prévio pelo processo chileno, né. Eu pesquisei no pós-doutorado os filmes que foram feitos por estrangeiros ou por televisões estrangeiras sobre o Chile, né, e alguns deles, inclusive, no Chile, por estrangeiros que foram ao Chile depois do golpe e filmaram na ditadura, né, e para ter uma ideia, assim, esse número está longe de ser a totalidade, eu encontrei praticamente 200 materiais feitos por estrangeiros sobre o Chile, só entre 73 e 78, né, então, acho que entender também a Batalha do Chile nesse circuito passa por reconhecer essa grande importância que tanto o governo da Unidade Popular vai ter, né, como um modelo de alternativo de união do socialismo e da democracia, né, e também esse espaço que esses exilados e que esse movimento de solidariedade vai alcançar no mundo inteiro, né, mas particularmente na Europa depois de 73. Não sei se eu respondi. Não, respondeu muito bem. E só uma coisa que me ocorreu também, assim, que esse festival de Pesaro na Itália também, é Pesaro, né, que se chama, parece que era um lugar assim de encontro, de debates entre os próprios exilados também, né? Então, nesse sentido, esses festivais não só foi uma janela para você ver a América Latina, mas um lugar assim de encontro para as próprias pessoas em exílio se fortalecerem nas suas na continuidade de seus trabalhos artísticos e se fortalecerem para continuar trabalhando como cineastas também, a partir desse reconhecimento, mas a partir do próprio encontro entre eles, né, e o debate que havia entre eles para pensar pensar a América Latina nesse momento, né? Sim, sem dúvida, né? Vale lembrar, por exemplo, que o Festival de Péssaro foi onde foi exibida pela primeira vez Laura de los Hornos, né? Uhum. E que, enfim, numa ocasião que também houve uma grande discussão, né, sobre a questão das regras do festival, né, então nesse momento de agitação pós-maio de 68, e no caso do Chile, só para comentar brevemente, por exemplo, a edição de 74 do festival, agora acho que foi de 74, acho que fez uma mostra especial de filmes sobre o Chile, envolvendo tanto filmes de exilados quanto filmes estrangeiros, né? E essa mostra envolveu, por exemplo, uma declaração, né? Uma declaração política, enfim, formada pelos solidários e pelos cineastas latino-americanos. Então, tem também esse caráter quase de produção de manifestos, né? De grandes declarações que vários desses festivais vão ter e que se tornam espaços importantíssimos, né? Para a elaboração de denúncia nessa rede de solidariedade. Uhum. Era visto como um momento de resistência, né? Porque você dá visibilidade, denunciar aquilo que estava acontecendo lá também, né? Então, acho que se aproveitava esse contexto, né? Não só para fazer uma análise, falar, mas tornar visível, né? As atrocidades. E os filmes não conseguiam chegar lá, e aqui era uma maneira, né? Aqui não, digo, aqui também, o Brasil também acontecia a mesma coisa, né? Muitos filmes saíam, iam ser passados lá fora, e aqui não entravam. Eu queria te perguntar, desculpa, Silvana, não sei se você ia Não, perguntar de novo. depois eu faço uma outra pergunta ao Fábio, pode ser depois. Dentro dessa sua pesquisa, Carolina, você acha também a produção brasileira nesses festivais? O que do Brasil chegava, ou a coqueluche era só o Chile? Não, Porque assim, o Brasil ele tem um pesquisando grande, vamos dizer, ele tem um grande boom de interesse nos festivais, né, que é o cinema novo. o cinema Mas aí novo, nos sim, anos mas é um pouco 60, antes, né? né? Antes. Então, assim, eu não trabalho com os filmes brasileiros nos festivais. Vários desses festivais, como é o caso de Leipzig, que são festivais, ou mesmo a Mostra de Péssaro, são festivais que eles têm um perfil já nos anos 60 de abertura muito grande justamente a esse cinema latino-americano e a um cinema político latino-americano, né? Então, aí entram também os filmes brasileiros. Sobre a questão da solidariedade, né, então esses filmes, por exemplo, feitos por estrangeiros sobre a ditadura brasileira, eu pesquisei um pouco e há um número muito menor
né, do que no caso chileno, né? Então a gente tem alguns, tem um filme sueco que acho que a Anita Leandro trabalhou com ele, mas que é de um brasileiro, na verdade. O próprio Cris Marquet, ele tem 2 curtas sobre a ditadura no Brasil, um sobre Marighella e um filme sobre a tortura. Tem alguns noticieiros e caique latino-americanos sobre a ditadura no Brasil. Tem um filme americano que chama, acho que Brasil, Report of a Torture, também, que é um filme estrangeiro, acho que é Sadu, né, o nome dos realizadores também sobre o Brasil, mas é um fenômeno muito menor, Menos né, quantidade, né? Sim, com certeza. Silvana, ainda quer colocar outra questão? Eu percebi isso. Eu gostaria de colocar uma questão para o Fábio, mas em relação ao título do seu trabalho, que eu não consegui bem entender assim, o que você quer dizer com as fronteiras da chamada trilogia da memória? Por que essa palavra fronteiras? Não esquece de ligar o som. Sim, na verdade, a intenção era apresentar um pouco aqui como as diferentes maneiras, por exemplo, de se dimensionar, né, o Salvador Allende podem mostrar para a gente um pouco alguns limites da chamada trilogia da memória. O que isso significa dizer? Na verdade, isso daí enfim, está bastante desenvolvido com minúcias, né, na tese que está sendo finalizada agora. E, de alguma forma, ao longo do filme de 97, de 2001 e 2003, o que se percebe é que, do ponto de as escolhas do Guzmán, sejam a respeito das estratégias retóricas, dos dispositivos, até mesmo das questões discursivas, da elaboração do roteiro, parecem muito mais próximas da iniciativa, por exemplo, da Vicaria da Solidariedade, ou então até mesmo de um certo consenso, né, que sempre foi bastante criticado, por exemplo, pelas esquerdas chilenas, do que propriamente por um desejo de dar nome e realmente revelar, né, determinadas memórias da Unidade Popular e do governo Allende. Do que eu estou dizendo? A gente sabe, por exemplo, que a Unidade Popular ela era, na verdade, bastante plural, né? E existia ali uma diversidade ideológica, uma diversidade de projetos políticos que nem sempre eram tão unitárias assim, que nem sempre eram tão consensual assim. E dessa forma, então, quando a gente, por exemplo, observa os filmes do Soto e do Litim, por exemplo, existe ali uma tomada de posição política no sentido ideológico muito clara, né? Ambos os filmes, então, eles apostam, né, digamos assim, no caminho mirista, ou então eles defendem ainda, seja nos anos 70, no cenário do cinema de exílio e de solidariedade, ou então até mesmo ainda no século 21, eles ainda apostam, né, ou então pelo menos suscitam a questão a respeito da resistência armada, né? Agora, no cinema do Patrício Guzmán, ao longo da trilogia da memória, resta saber de que memória então nós estamos falando. A gente está batendo um papo a respeito da memória do Partido Socialista, a gente estaria investigando a memória do Partido Comunista, a gente estaria falando de uma memória mirista, a gente estaria falando de que memória? Ou então, né, que também pode ser o que pode, aos meus olhos, é o que parece que está em jogo. Antes de tudo, a gente não está falando de uma memória política no estrito termo, né? A gente estaria, então, falando de uma fenomenologia da memória. Ou seja, o que está em jogo, então, é um exercício de rememoração, e não, sobretudo, realmente um processo de investigação profunda, né, digamos, da diversidade política e ideológica que existia dentro da Unidade Popular. Entende? Não sei se Eu eu fui entendo. claro, se eu Você respondi quer a sua dizer, pergunta. então, quando você se refere à palavra fronteira, você está se referindo aos limites, então, nesse sentido. Sim, Ah, perfeito. tá. Agora que eu entendi, porque eu associei a palavra fronteira a uma fronteira geográfica, assim, por isso que eu fiquei um pouco confusa. Entendi. E em relação a isso que você falou, a questão de analisar mesmo a memória em Patrício Guzmán é complicado, porque o cinema dele é um cinema, digamos, menos militante do que esses que você citou, e ao mesmo tempo é um cinema engajado.
mas é um cinema absolutamente autoral, né, que envolve muito uma questão pessoal, assim, da vivência pessoal. Então, fica difícil de analisar essa memória sem sempre considerar que tem um lado pessoal nisso, né, nessa análise. Eu entendo, mas eu entendo, eu concordo. Mas ainda assim, me parece que existiria aí uma questão em aberto, né? Porque eu não sei em que medida que isso responde e que isso, de alguma forma, atende à ideia de uma trilogia da memória. Porque, afinal de contas, por exemplo, então, se a gente seguir esse raciocínio, seria válido afirmar, então, de que a chamada trilogia da memória é uma trilogia da memória da própria cinematografia guzmaniana. Porque, afinal de contas, se a gente, enfim, né, sendo um pouco pragmático, se a gente soma o tempo fílmico, o regime fílmico dos 3 filmes, né, se a gente pega os 90 minutos, por exemplo, dos 3 filmes e coloca aí em xeque 270 minutos, é bastante provável que a gente chegue a praticamente uns 40, 50% de imagem de arquivo. Se a gente, por exemplo, faz um balanço, um balanço semântico, por assim dizer, né? Se a gente, como eu fiz, né? Se você transcreve os roteiros só desses filmes da chamada trilogia da memória, e você faz um balanço semântico, em grande medida, né? Eles se referem, os termos se referem à própria cinematografia do Guzmán. Então, isso significa dizer, então, que a chamada trilogia da memória também pode ser uma trilogia da memória do próprio cinema de Guzmán. Percebe? Então, Sim. me parece ainda que esse termo trilogia da memória, tudo bem que ele seja válido, mas afinal de contas, ele é bom, não sei, a expressão que me vem agora é assim, ele ainda é um guarda-chuva muito abrangente, entendeu? Ou então, para poder dialogar com a Elis, né, ainda é muito deslizante, percebe? Eu acho que ele, na verdade, você fala de uma trilogia e eu falo da outra, que na verdade é uma outra história, e que acaba sendo muito divulgado, os três, a nostalgia, o Botão e o outro, como uma trilogia da memória, mas que não tem nada a ver com essa trilogia que você tá falando. Você, inclusive, disse que foi cunhado esse termo trilogia depois da nostalgia da luz. Você falou isso no início? Numa entrevista que foi colocada, você colocou isso. Então, aí aí tem uma outra questão que é interessante também, que eu acho que responde um pouco das colocações, atende um pouco às colocações da Silvana também, Elis, porque é o seguinte, o Joly, o Juliano Joly, ele chama a atenção de maneira muito apropriada para o fato de que, em 2010, junto do lançamento do Nostalgia da Luz, né, você tem o lançamento desse livro, que é uma série de entrevistas do Guzmán com a Cecília Ricciarelli, certo? Inclusive, o roteiro de Nostalgia da Luz, se não me falha a memória, está nesse livro. Está no livro. E aí ele argumenta, né, como nesse momento, a partir de 2010, por exemplo, o Patrício Guzmán também, ele, de alguma forma, ele aprofunda e ele consolida um outro lado profissional dele, que é de palestrante, que é de professor, de viajar mundo afora, dando palestras e falando a respeito de teoria e prática de cinema documentário, né? E aí ele chama atenção para o fato de que isso daí, então, teria consagrado a patrimonialização do Guzmán no panteão cinematográfico. Legal. Agora, de alguma forma, então, é interessante destacar, se a gente promover enxergar esses temas com outro ponto de vista, seria bastante, então, interessante a gente tentar entender como o lançamento desse livro ele é feito pelo selo Fidox. E o selo Fidox, na verdade, o Festival Internacional, ele é fundado em 97, junto com Memória Obstinada. Então, esse exercício de patrimonialização, que teria sido consagrado em 2010, na verdade, ele seria um projeto de longo prazo, iniciado em 97. Por que não pode ser visto dessa forma, então? Porque quando o Guzmán retorna com a Batalha do Chile na mochila, na mala, em 97 para o Chile, e ele diz, né, estou voltando pelo menos no enredo, na diégese, né, estou voltando pela primeira vez ao meu país, na verdade ele está voltando em termos diegéticos pela segunda vez, porque ele foi fazer Em Nome de Deus em 87.
percebe? Ou seja, praticamente uma década antes. Então, me parece que existem uma série de efeitos retóricos que valem a pena ser analisados, porque, de alguma forma, a cinematografia dele, então, quem sabe, é uma aposta, implica num projeto de longo prazo, entendeu? E esse projeto de longo prazo, ele traz questões de ordem extrafílmica. Aí, desculpa só fazer um comentário, mas daí, no caso, você tem um link com aquilo que a Elis falou da memória inventada também, né? Porque você tem uma memória, mas tem uma própria memória inventada pelo próprio Patrice Guzmán, né? Quando ele diz, eu estou chegando no Chile, estou retornando ao Chile, ele está inventando, porque ele não está retornando pela... Então, a memória, ela constitui também uma memória inventada. Talvez ele esteja à procura da construção da sua própria memória através do cinema, não é? Ele vai procurar, talvez, na minha perspectiva, vai procurar através do cinema encontrar, procurar memórias. Eu gostava só de colocar-vos uma ideia para todos. Uma ideia que me surgiu há algum tempo em relação à obra do Guzmán, e vocês são todos bastante conhecedores da obra do Guzmán, e portanto é uma ótima oportunidade para trocar impressões. Será que seria possível pensar na obra de Guzmán e do cinema de Guzmán como uma memória do esquecimento? Eu penso que ele muitas vezes dá voz, vai buscar as memórias do esquecimento, portanto a parte da obliteração, a parte da memória oficial e a memória subterrânea, não é? Todas as questões do que é a memória, como é que a memória coletiva é construída e de que forma é que as sociedades assumem determinadas memórias como a história, não é? A memória oficial, e decidem determinadas partes, e no caso do Chile e daquilo que nós vemos pela cinematografia do Guzmán, a questão do esquecimento é uma presença enorme, não é? Portanto, existe um esquecimento oficial de uma parte da história. O filme até o Chile, Memória Obstinada, ele tem uma parte em que ele mostra, mais uma vez, o seu arquivo histórico da sua visão, não é? E como diz, eu concordo um pouco com a Silvana na questão da autoria, não é? Porque ele mostra a sua visão da história, ele mostra a forma como ele encara a história que aconteceu, mas há uma parte nesse filme em que ele mostra a um grupo de jovens que nunca viram, eles descobrem naquele momento uma série de situações, de crimes, de atrocidades que eles sabiam brevemente que existiam, mas nunca tinham sido, essa realidade nunca foi mostrada, e existe um esquecimento oficial. Um apagamento oficial, né? Exatamente. Essa parte é muito impactante desse filme, né? Porque é de fato um apagamento, e aí a história que é contada nos livros não é a história é verdadeira, né? E a história que é contada pela família também não é, e isso tem toda uma implicação, eu acho que social, que é muito forte, né, gente? Eu tenho amigos que os pais saíram do Chile em 70 e pouco, que viveram aqui no Brasil. E aí, meio que essa história não é contada, né? Não é contada mesmo, até porque você falar, você também implicaria, você contar essa história real para o filho lá naquele momento, implica também você correr risco, né? Que é uma coisa que tinha, que é melhor que não se fale. Para você não falar, é melhor você nem saber, né? Então, acho que é toda uma geração que não teve história nenhuma, praticamente. Né? E aí, realmente, é um apagamento. O Guzmán tem muito... Desculpa eu interferir. Não, a ideia era mesmo provocar mandar esta ideia e ver feedback. E as entrevistas que eu assisti dele, eu não sou uma especialista em Guzmán, eu adoro esses 3 filmes. Eu acho que eles são de uma sensibilidade, uma coisa maravilhosa. Nem conheço todos os filmes dele.
Fui conhecê-lo a partir desses 3 que eu falei, que é a Nostalgia e os outros. E aí, quando eles, nas entrevistas que ele coloca, inclusive essa do álbum, a história do álbum de família que eu coloco, ele diz dessa preocupação dele em fazer com que essas pessoas cuja história não é contada, não foi contada, que elas saibam alguma coisa, que não seja aquilo que está lá no livro de história, não sei hoje ainda, mas é uma preocupação dele, ele repete isso em várias entrevistas, pelo menos as que eu assisti, falando dessa preocupação, e da preocupação também do pessoal não assistir o filme documentário, pois é no documentário que vai ter, porque aí você tem a informação correta, você analisa o lado que você vai ficar, né? O que é? Você confronta o lado que é te dado de um ponto e com um outro lado. Isso é uma questão muito, eu acho muito séria e muito importante para você construir uma memória coletiva que não é uma memória imposta. Porque aqui no Brasil, isso nesses outros países foi feito. Aqui, isso ficou muito... Não foi, né? Não aconteceu, a Comissão da Verdade não aconteceu. Então, essas análises, a gente tem muito pouca coisa. Tanto que a gente está vendo aí na rua essas manifestações pedindo volta da ditadura. Porque essa memória não foi passada limpo. A gente não teve esse descortinar daquilo que de fato aconteceu. Desculpa, gente, falei demais. Não. Eu gostaria de fazer uma observação sobre isso que a Luísa colocou sobre que a cinematografia dele seria uma memória do esquecimento. Isso a gente percebe nos filmes dele que ele sempre procura algum dispositivo onde essa memória possa surgir, né? Então, você tem no filme El Caso Pinochet, que ele coloca as pessoas na hora de entrevistá-las sobre as vítimas da ditadura, né? Ele coloca eles num lugar neutro, numa sala onde a cor é meio neutra, para que a memória possa aflorar totalmente. E então as declarações que surgem ali é como se estivesse assim na sala do analista quase, né? Assim, é muito interessante esse dispositivo da própria locação, né, como uma possibilidade de reativar essa memória. No caso, por exemplo, daí o caso que vocês citaram, a Memória Obstinada, que ele mostra a própria obra dele para ressuscitar essa memória, ou até para mostrar para essas novas gerações onde essa memória foi apagada de forma violenta, não foi permitido a eles de ter essa memória. Mas tem também, por exemplo, no último filme dele, A Cordilheira dos Sonhos, que ele entra a geografia, né? Ele entra num espaço geológico muito antigo, né? Que é a pedra, assim, que envolve assim milhões de anos. E ele diz que essa própria geografia traz para a memória coisas que ele tinha esquecido, né? Quer dizer, ele sempre se apropria de alguma espécie de dispositivo para ativar essa memória. E talvez isso é uma característica bem interessante dos filmes dele. E às que vezes... ele, Desculpa. Né? que em vez de ele buscar uma memória nos lugares de memória, nos arquivos e tal, claro, ele também busca nas entrevistas, mas ele também, na própria construção, filme que ele busca um dispositivo onde essa memória possa surgir. Principalmente nesses últimos 3, né? Eu posso fazer um comentário? Força, Carolina, força. Respondendo um pouco a Luísa e a Silvana, né, a partir do que eles falou, eu acho, com certeza, né, vocês têm razão, acho que o Guzmán, ele insiste, vamos dizer, né, na filmografia dele, na questão do esquecimento, né, de que o Chile é um país que não se lembra desse passado e ele vai buscar distintos mecanismos, né, seja, enfim, nessa última trilogia, na questão da paisagem, de uma macro-história, né, de outras temporalidades, né, história do universo, e etc. Aí, particularmente, vou fazer um comentário que é mais, assim, da minha apreciação crítica. Eu gosto muito da última trilogia dele, acho que ele é muito original e encontra novas formas de narrar a unidade popular e a memória traumática, etc. Mas isso é uma coisa que me incomoda nesses 3 filmes, especialmente no Nostalgia da Luz, né, que é essa insistência no esquecimento.
Porque se a gente analisa a história chilena dos últimos 10 anos, e se a gente analisa o momento atual que o Chile vive, né, essas novas gerações chilenas, elas sim se lembram, elas sim voltaram a esse passado, né, e se a gente pensar desde as manifestações estudantis de 2011, né, até agora a Constituinte, então eu acho que o Chile vem fazendo um trabalho de memória, que inclusive, né, está rompendo com o que o Manuel Garretón, por exemplo, né, sociólogo chileno, falava que no Chile a gente tinha uma memória hegemônica, né, até o começo dos anos 2000, que era a memória de que a ditadura foi ruim, mas economicamente ela foi boa. E o Chile é um país desenvolvido porque economicamente o que a ditadura fez foi bom, né? E isso, essas políticas neoliberais, elas estão sendo revisadas agora, né? Até a Constituição do Pinochet está sendo revisada. Então, enfim, aí particularmente, eu, apesar de gostar muito desses 3 filmes, espera um pouquinho que entrou uma ligação aqui no meu computador, não sei como. Aí particularmente, acho que esses 3 filmes, eles, para mim, têm esse problema, entre aspas, né? Ou seja, não como produtos fílmicos, mas como discurso político. Eu acho que eles estão muito ligados a uma memória do exilado ainda, né? Do exilado que está fora, né? Porque, de fato, se a gente analisa os processos que o Chile vem passando nos últimos 10 anos, a gente vê que esse esquecimento ele foi gradativamente sendo revisto, né? E muito pelas novas gerações, né? Por essa geração que estava lá nas manifestações estudantis de 2011. Né? Enfim, aí é mais uma apreciação crítica, vamos dizer, pessoal, né? Não tem, na sua opinião, filmes, mas politicamente eu acho que ele... Carolina, na sua opinião, acha que o Patrício Guzmán cristalizou? Eu acho que ele acaba repetindo. Eu acho que no último filme isso é um pouco menos visível, mas no Nostalgia da Luz, por exemplo, quando eu assisti, isso já era uma coisa que me incomodava, né? No sentido de que ele está, vamos dizer, voltando a essa ideia do esquecimento, o Chile é um país que não quer lembrar, né? Quando a gente olha o Chile de perto, a gente vê que é um país que, né, a gente, enfim, viu o que aconteceu em 2019, né? Isso não significa que essa memória, bom, depois do que a gente está vivendo no Brasil, nada é garantido, né? Não ponho a minha mão no fogo, pode sempre haver um retrocesso, mas o momento atual do Chile, e já esse momento atual já vem de antes, então acho que quando ele faz essa trilogia, essas mudanças elas já estão acontecendo, acho que é um momento que aponta para uma rememoração da Unidade Popular e da ditadura, de rever esse legado da ditadura, de, enfim, fazer uma revisão histórica mesmo, né, inclusive dessa memória que vinha sendo hegemônica até o começo dos anos 2000, de que, bom, tudo foi ruim, mas nós somos um país desenvolvido na América Latina porque temos um legado econômico positivo, né? Inclusive esse legado econômico, né, tem sido uma das principais bandeiras das manifestações desde 2019, né, a questão das aposentadorias, a questão da educação pública e gratuita, né, que justamente é esse legado direto da ditadura, do projeto neoliberal da ditadura chilena. Enfim, mas aí isso acho que não desmerece os filmes, né? Vale até porque o lembrar, Nostalgia de 2000, filmes, mas acho que eles têm uma memória um pouco congelada. Poderia fazer um comentário? O Fábio quer falar alguma coisa? A Nostalgia é depois, ele é de 2015. Não é 10? É 2010. 2010. Mas enfim, aí eu acho que ele continua repetindo um pouco isso, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que naquele momento a gente já tinha ali alguns indícios de que o Chile vinha passando por um processo de revisão da memória que eu acho que ele acaba não incorporando, vamos dizer assim, nessa trilogia. Alguém quer contrapor? Eu queria fazer um comentário sobre isso que a Carolina está falando, porque o próprio Guzmán, eu acho que por isso que eu insisto nessa questão assim de uma memória autoral, assim, sabe, uma forma muito pessoal autoescrita, né? Uma forma muito pessoal de ler essa memória, né? Porque ele mesmo, ele numa das entrevistas acho, recentes dele, ele fala assim que ele chegou no Chile e viu uma juventude totalmente politizada, ele não sabe de onde que isso surgiu quase, né? Só que isso não surgiu assim da noite para o dia, isso foi um processo. Inclusive, quando surge o Nostalgia da Luz 2010,
já existia uma série de filmes que são dos próprios filhos dos exilados, já estava sendo construída uma memória, que é a memória dos filhos, dos netos, então ele tem essa coisa pessoal por causa, acho que a questão central é um cinema de um exilado, assim, que isso não se pode esquecer, né? Alguém que está fora. Falo isso por mim mesma, assim, cada vez que eu vou uma vez por ano ao Brasil, cada vez que eu chego lá, parece que eu encontro uma nação nova, né? Mesmo acompanhando as coisas, lendo e tal, é totalmente diferente de você estar dentro do país, né? E ele fala sobre isso nesse último filme dele, mostrando a obra do Pablo Salas, né? Que filmou o país desde dentro. Se alguém quer... Luísa, você me permite Claro, claro que Eu só sim. gostaria de dizer que eu concordo com tudo que a Carol falou e eu compartilho também do incômodo dela a respeito dessas insistências. É a maneira, como foi o tema da Elis, também vale a pena dizer, né? Aham. A gente também, né, trata da terceira trilogia, digamos assim, da última trilogia. De fato, são filmes belíssimos, né, super contemplativos, mas ainda também me incomoda um pouco essa insistência em determinados temas. E, enfim, né, para poder resumir, eu acho que seria legal, importante lembrar também que a esposa do Guzmán, né, a Renata, se não me falha a memória, ela é psicanalista ou psicóloga, enfim, ela tem essa formação. E a gente sabe que nesses 3 últimos filmes ela passou a ter um papel cada vez mais preponderante como conselheira artística, de acordo com os créditos, pelo menos. Isso me leva a crer, por exemplo, que eu acho que isso, Silvana, que você identificou desses dispositivos que detonam memória, por exemplo, assim, enfim, é evidente que isso aqui é só uma intuição, né? Mas tudo me leva a crer, por exemplo, que isso é muito também do convívio com a Renata, né? Porque tem muitos elementos ali no filme dele que a gente sabe que são da ordem da psicanálise, entendeu? Isso é uma coisa que é sensível, é visível nos filmes dele, entende? Essa história daquilo que eu me apercebi, penso que terá sido essa a questão que vocês estão, tanto são dispositivos, são talvez gatilhos, algo que vai despoletar a memória, não é? E eu penso que ele vai, sim, nos filmes mais antigos, ele vai buscar objetos, pequenos objetos que vão despoletar essa memória. Há um momento que me ficou até bastante na cabeça do estilo, mais uma vez é o mesmo filme, mas estilo a Memória Obstinada, que é quando ele coloca uma banda na rua a tocar o hino da Unidade Popular, e que é, diz ele no filme, que é a primeira vez em muitos anos que aquela música se ouve outra vez na rua e, portanto, são filmadas as reações. Portanto, essa questão da memória, quase a memória física, não é? A memória disputada através, desse caso, da música, mas muitas vezes ele usa pequenos objetos, não é? Nesta última trilogia, assim, vai desde o próprio que dá nome ao filme, o botão de nácar, não é? Portanto, os pequenos objetos que são simbólicos na verdade, daquilo que ele quer transmitir, talvez, não sei. Passo a palavra a quem quiser. Eu acho também que é uma autoescrita. Eu acho que aí ele sai um pouco, talvez essa incomodação de vocês é muito, sem dúvida que acaba, se ele fizer mais um, vai ficar repetitivo demais, né? Aí também já está de bom tamanho, digamos assim. Mas eu acho que essa ideia da autoescrita, a Denise também colocou aqui a questão do trauma, né? A arte do trauma colocada na arte contemporânea. Eu acho que ele está mais velho agora, né? Tem toda uma releitura, e aí eu acho que essa coisa acaba trazendo essas reminiscências por esses objetos pequenos, é a casa, é a banda que ele nunca mais escutou. Eu acho que tem uma coisa realmente psicanalítica aí para ser
trabalhada, né, esse viés, que é essa escrita de si mesmo. Eu acho que se colocar mais, eu nunca falei da solidão que me acompanha desde 1973, o filme é sobre ele. Eu acho que esses três, assim, tem a história, o viés é a história, mas o filme é ele, é a colocação própria. Eu vejo muito assim. Posso estar errada, mas são narrativas, é o que a Denise está falando aí. Eu ia colocar, Tá a Denise no chat está a colocar a questão do trauma, não é? A questão, no fundo, neste caso do cinema como catarse, talvez, não é? Como sublimação de memórias traumáticas, e diz ela que são questões de narrativa. Não sei se alguém quer dar um Então, input. eu queria falar um pouco, Força, Denise. mas tudo bem. Eu vou falar de manhã, e também acho que esse tema vai aparecer, porque eu vou fazer uma relação entre ensaio fílmico, e é onde, de alguma maneira, eu vou pensar o cinema, né, do Patrício Guzmán. Inclusive, são 2 filmes só, mas uma coisa que eu cheguei a ele, inclusive, foi na pesquisa sobre o filme-ensaio, e por que tanto filme-ensaio a partir dos anos... eu posso colocar 2000 e pouco para cá, no Brasil, até eu estava trabalhando muito com cinema brasileiro, e muitos filmes ensaio, né? Por que isso? Aí amanhã eu vou falar da definição de filme ensaio, mas de alguma maneira tem um pouco disso que vocês estão falando, né? Do pessoal, é um recorte pessoal, como é que a história vai aparecer. Isso eu ainda estou pesquisando, mas eu colocaria isso, assim, eu acho que tudo é narrativa, né? A própria história, ela também acaba sendo uma narrativa. E eram 2 coisas que eu queria falar. Uma, eu acho a atualidade do cinema dele, né? Então, assim, ele está dialogando com algo que a nova tecnologia horrível, mas com vídeo, com digital, com a possibilidade de narrativas mais pessoais, né? Então ele vai ao longo disso. E também eu acho que assim, eu não vejo só o Chile, é claro que ele fala do Chile, mas é como se fosse esse apagamento, até que toda a América Latina, né? O Paulo Guedes está aqui, trazendo a memória toda, infelizmente, do liberalismo lá do Chile, né? E é onde está, de alguma maneira, se sustentando, espero que por pouco tempo, esse governo que a gente tem. Então, assim, eu acho que é maior e pouco, são narrativas, né? E eu acho que isso está sempre... pode ter influência da mulher dele, mas eu acho que isso está muito presente hoje em qualquer desafio artístico, estético, né? Então, eu vou colocar por aí, assim, não sei. Muito bem, Alguém quer... estou contente pelo painel de amanhã, porque são visões sempre diferentes, né, essa última trilogia, que realmente acabou abrangendo um público bem maior, né, do que historiadores, né? O fato de ele trabalhar com questões mais ensaísticas, né, questões da paisagem, questões estéticas, dispositivos diferentes, né, acabou... Mesmo o próprio discurso dele, ele, nos últimos filmes, ele foi usando um discurso mais ensaístico, mais subjetivo, mais, Sim. não é? Já não existe aquela denúncia tão militante, acho eu, dos primeiros filmes, e existe um lado assumidamente pessoal e mais subjetivo, em que, no fundo, eu achei interessante a imagem da Elis, da questão da procura do álbum de família, não é? Eu acho que o Patrício Guzmán continua à procura, não é? De uma sensação de pertença a um mundo de que ele perdeu. Ele
saiu e ficou de fora sempre, não é? E a sua volta à casa faz talvez através do cinema, não sei. Claro. É um álbum de família Acho pessoal, que no final tem das a contas. ver isso. Opa, desculpa. Força, não, É força. isso. Não, isso que você falou, você já falou 2 vezes, eu acho que é através do cinema, né? Que essas cicatrizes, feridas, silenciamentos, vamos dizer, é onde eles vão existir, né? É uma atualização da memória. Só mais uma coisa. É engraçado porque, assim, você vai lá, e, dentro da linguagem cinematográfica, ele está lá com Chris Marker, né, que foi onde a Batalha do Chile, né? Então, assim, e o Marquer, a Vardar e os ensaios, tudo isso foi muito presente, né? Eu acho que está sendo, de novo, muito presente dos anos 2000 para cá. Então, eu acho interessante pensar esse contexto também, sabe? De linguagem. E, como você falou, o cinema como uma sutura, né? Alguém quer continuar? Temos 4 minutos. Temos 4 minutos, porque depois temos que sair para o painel seguinte e voltamos a entrar todos, não é? Vamos para a sala de espera para voltarmos a entrar com a conferência do Masterclass do Patrício Guzmán. Não sei se alguém quer trocar ainda mais alguma última ideia sobre este painel. Não? Então, Queria agradecer a participação de todo mundo. Foi super interessante, 3 visões bem diferentes. foi ótimo, foi ótimo. Foi Eu também quero agradecer a receptividade do congresso, da conferência e a todos vocês. Gostei muito. É isso aí. E fiquem Obrigado e por aí, parabéns gente. pela iniciativa. Obrigada. Também agradeço muito, né, a recepção do trabalho e aos colegas também pelas outras apresentações. Então, enfim, do muito que estamos obrigada. acompanhar, está sendo um excelente congresso mesmo. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Então, vemo-nos já de seguida com o Guzmán. Muitíssimo obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Luísa, eu vou rapidinho, eu saio um segundo só. Você pode botar as pessoas na sala de espera, então? Sim, sim. Obrigada. Passar para quem vai ser o anfitrião agora? Sou eu. O Sérgio, né? Agora Então sou. eu passo você para